Deixa eu te falar duas coisas, rapidinho, para você pensar um pouquinho. Primeira coisa, o seu propósito de vida, ele está muito relacionado ao ambiente onde você convive. Se você continuar, talvez, frequentando os mesmos ambientes onde você frequentou a vida inteira, provavelmente você vai continuar vivendo o que você está vivendo agora. Você vê que pessoas bem-sucedidas, elas frequentam, na verdade, ambientes que não são tóxicos, são ambientes saudáveis. E geralmente a roda de conversa dessas pessoas são completamente diferente de ambientes de pessoas onde elas não conseguem ser tão bem sucedidas. Então, às vezes, você, por exemplo, começar a frequentar mais a casa do teu patrão, se não é que você precisa alimentar o sentimento de inveja, mas você alimenta o sentimento de admiração. Você pode entrar na casa dessa pessoa e pensar assim, poxa, se ela conseguiu, eu também tenho chances de conseguir. Então você sai do ambiente, muitas vezes, aonde você está, e você tenta ir para um ambiente mais próspero, se você quer prosperar. Eu estou falando isso porque Davi, antes de ser rei, ele já frequentava o palácio de Saul. Quando ele foi chamado, por exemplo, para tocar harpa para Saul, ele já estava naquele palácio frequentando. Então ele estava convivendo com o rei, ele estava num ambiente próspero, ele estava observando o comportamento do rei. E eu tenho certeza que isso foi um estágio de preparação para que Davi, na verdade, alguns anos depois, se tornasse um grande rei. Ele jamais poderia ser rei se ele não tivesse frequentado um ambiente de palácio. Pensa um pouco sobre isso. E a segunda coisa que eu quero falar para você também é que o inimigo, ele sempre vai trabalhar nas tuas emoções para tentar te destruir. Por exemplo, quando José foi levantado para ser o salvador do mundo naquela época, o salvador do Oriente, você sabe que o inimigo levantou os irmãos de José para tentar fazer ele desistir, o traíram. Então o fator emocional vai pesar muito naqueles que realmente têm um propósito de vida. Você vê que Davi, também quando foi chamado para ser rei, foi desprezado pelo próprio pai. Você vê que o profeta, quando chega na casa dele, todos os irmãos são chamados, se apresentam como candidatos a ser rei. O único que não é chamado era Davi. E isso o inimigo estava tentando trabalhar no fator emocional. Ou seja, muitas vezes o teu fator emocional vai determinar se você vai crescer ou não, se você vai ser próspero ou não, ou se você vai ser bem-sucedido ou não. Porque tem muitas pessoas que na primeira crítica, na primeira opinião contrária, na primeira rejeição, elas acabam desistindo de tudo. Pensa sobre isso, tá bom? Um abraço.